Minha gente querida, de novo com vocês, Pastor Onéia César Filho, Ministério Chama Viva, Igreja Batista Sião, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, com o nosso curso do Apocalipse, versículo por versículo. Nós continuando. Vimos o capítulo 13 na última aula, a manifestação, a aparição do anticristo, o homem da iniquidade, o homem do pecado, e vimos que será algo terrível, terrível, terrível. O mundo experimentará tanto sofrimento como nunca antes em toda a sua história. Jesus disse isso, nunca antes, desde que há mundo, terá havido tanto sofrimento. E a Bíblia fala de pranto e ranger de dentes. Mas agora, passamos o capítulo 13, se você não viu, pode voltar, veja a nossa playlist com todo o curso, até aqui. E então você verá o capítulo 3. Mas agora nós vamos ao capítulo 14, que é bastante interessante. Vamos, portanto, à aula do nosso curso do Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Vamos lá? Aí está o nosso quadro, a nossa tela, capítulo 14. Os 144.000 no Monte Sião. Introdução. É maravilhoso vermos que o Senhor, em meio às revelações tremendas dos últimos tempos, está sempre consolando o seu povo. Em todo o livro do Apocalipse, as revelações de catástrofes, manifestações de iniquidade e coisas desse gênero estão sempre acompanhadas de palavras de conforto, de vitória e de esperança para os filhos de Deus. Aí está a nossa introdução. Vamos continuando? Embora tudo isso deva acontecer para cumprimento da palavra, Deus está vigilante sobre os seus filhinhos, guardando-os debaixo das suas asas de todas as tentações e assolações que hão de vir. Se para o mundo entregue ao diabo virão dias terríveis, para os fiéis do Senhor, mesmo os que a ele vierem na grande tribulação, apesar de toda a luta, virão dias de glória, uma eternidade com Deus. Aí está. Vamos entender uma coisa. As tribulações serão muito grandes sobre todo o mundo. Os filhos de Deus sofrerão efeitos dessa tribulação, mas esses efeitos terão um limite determinado por Deus. É como algo como hoje. Jesus disse, no mundo vocês terão tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eles sofrerão perseguição, eles sofrerão limitações porque não terão recebido a marca da besta. Sofrerão, haverá sofrimento para os filhos de Deus, mas controlado. O Senhor estabelecerá um limite para preservá-los até o fim dos 7 anos da grande tribulação, a volta de Jesus triunfal para derrotar o anticristo e encerrar esse ciclo maldito de sofrimento na terra. Portanto, haverá tribulação para os filhos de Deus, sim, eles passarão, sofrerão, mas haverá um limite. Aqui está uma gravura que eu coloquei, está aqui, que mostra justamente, digamos assim, em figura os escolhidos de Deus aí no Monte Sião, como nós vamos ver neste capítulo. No capítulo anterior, nós vimos o surgimento do governo mundial, o governo do anticristo, trazendo as suas abominações à terra. Aqui vemos a reunião dos que tinham nas suas testas, agora veja bem, não a marca do anticristo, 666 famoso, mas o nome do Cordeiro e de seu Pai. Deus novamente interrompe a revelação dos acontecimentos catastróficos para falar do seu povo, dos seus fiéis e da segurança que eles terão. Eu, pastor Onésio, repito, sofrerão perseguição, discriminação. Será terrível, especialmente os judeus, mas o Senhor vai guardá-los em toda essa
tribulação. Não serão atingidos como os ímpios, os que tiverem a marca da besta. Mas, veja bem, serão atingidos pelo sofrimento, pela perseguição. Vamos então ao verso 1, sua Bíblia aberta agora, capítulo 14, verso 1. João escreve, ele diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000. Em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. Cordeiro sobre o monte Sião. Que promessa maravilhosa! Ainda que venham os dias terríveis da grande tribulação, eles serão limitados. O Senhor Jesus descerá em poder e glória para instalar o seu reino. Eis aí o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores sobre o monte Sião em glória. Agora veja, com ele os 144.000. No capítulo 7, nós vimos esses 144.000 que foram assinalados. A nossa marca, a marca desses remidos de Deus que estarão aqui, não será, veja bem, o 666, mas serão assinalados pelo Senhor, para que se saibam todas as tormentas que virão. Esses são meus. Isto é, receberam o selo do Deus vivo nas suas testas. Agora, aqui estão eles junto ao Cordeiro no monte Sião. A palavra de Deus diz: se com ele sofrermos, com ele reinaremos. Aqui é com ele reinaremos. 2 Timóteo 2,12. Sofreram por um tempo pelo Evangelho. Agora estão diante do Rei dos Reis no monte Sião. Essa cena se dará quando da volta do Senhor Jesus ao fim da grande tribulação, quando descerá à terra para derrotar a besta e o falso profeta, lançá-los no lago de fogo e enxofre e estabelecer o seu reino. Que maravilhoso vermos aqueles que sofreram, foram alijados do comércio, foram perseguidos, mas foram fiéis. Agora passam a posição de grande honra ao lado do Senhor Jesus sobre o monte Sião. Aí está. Agora, há um detalhe aqui que eu quero chamar a sua atenção para ele, é que o Senhor vai lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Gente, quem vai inaugurar o lago de fogo e enxofre é o anticristo e o seu líder religioso. O anticristo, a besta leopardo, e o falso profeta, a besta cordeiro, o líder religioso. Eles vão inaugurar o lago de fogo e enxofre. Depois o diabo vai para lá também, lá junto ao juízo final, um pouco antes, e no juízo final os perdidos irão também. E nós vamos falar sobre esse lago de fogo e enxofre, que é muito interessante, ainda que é outra coisa que não é para nós, graças ao Calvário, à cruz, ao Senhor Jesus Cristo que nos redimiu. Mas vejamos isto, com eles 144.000, aqui estão eles. Deus faz uma pausa em todas as tribulações. No capítulo 3 a gente vê o anticristo surgindo, mas agora, novamente no amor de Deus, ele faz uma pausa para mostrar aos seus filhos a segurança dos seus fiéis que estiverem ali na grande tribulação. Nas suas testas, o nome do Cordeiro e de seu pai. Você se lembra que no capítulo 7, o anjo diz ao outro que não cause danos à terra, enquanto ou até que hajam assinalado nas testas os servos de Deus, pois aqui está o tipo de selo, o nome do Cordeiro e de seu pai. Lindo. Aqui na terra, ele já nos tem dado o seu nome. Tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, diz a palavra de Deus, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele já nos deu o seu nome para manifestações de poder. Mas ali, aos seus que ficarem, que receberem a sua marca, essa marca dos filhos de Deus será o nome de Jesus e do seu Pai. Nome de propriedade nas suas testas. Eu quero que você entenda, a gente vai no Apocalipse, a grande tribulação, ela reflete, ela resume a maioria do livro do Apocalipse.
Mas de vez em quando Deus faz uma pausa na narrativa dos juízos a João para mostrar que ele está atento. Os 7 olhos do Senhor, nós também estudamos isto, estão sobre os seus escolhidos, sobre os seus filhos, estão guardando do mal maior. Ok? Vamos seguindo, vamos em frente. Versos 2 e 3, vamos lá? E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Antes de nós vermos aqui, chegamos ao que destacamos. Aqui eu li na minha versão os 4 animais. Mas disse a vocês, essa expressão não é muito adequada. São os 4 seres viventes, que nós vimos que são uma figura do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ok? Então vamos lá. Destaquei uma voz do céu, como de muitas águas, como de um grande trovão. Há júbilo no céu pela cena que se desenrola na terra, mais precisamente em Jerusalém. Juntando a voz poderosa do céu com o som dos arpistas, podemos entender que esse som maravilhoso é o som de uma multidão de anjos cantando, ao som de harpas, em celebração dessa reunião tão esperada. O céu celebrando a vitória dos que vieram de grande tribulação e agora estão diante do Cordeiro. Aleluia! Cumpre-se o que está escrito: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Aleluia! Eu quero dizer a vocês, veja, João narra o que ele viu, a manifestação do anticristo no capítulo 13, mas Deus faz uma pausa e agora mostra o que virá mais à frente, não é neste momento já do surgimento do anticristo. Lá na frente ele mostra para eles assim: olha, eu vou mostrar o futuro de vocês. Vocês estão guardados. Esses 144.000 que nós vemos que não são literalmente 144.000, mas uma multidão. Vocês estão guardados. É isso que vai acontecer com vocês. É uma promessa de Deus de que Ele está atento aos seus filhos. Pastor Onésio fala novamente. Vamos em frente. Um cântico novo. Só eles podiam cantá-lo. Por que só eles? Desculpem, mas esse acentozinho está errado, viu, gente? Por que só eles? Porque tinham o selo de Deus e não a marca da besta, o que lhes custou perseguições e sofrimentos por causa da sua fidelidade ou da sua fé. Um cântico de vitória do Senhor. Só os vencedores podem cantá-lo. A palavra de Deus diz: não se põe vinho novo em odres velhos, mas se põe vinho novo em odres novos. Mateus 9,17. Era um cântico aqui na visão de João, exclusivo de remidos, de fiéis, de gente de aliança com Deus. Hoje, qualquer um pode entrar numa igreja, qualquer um pode conviver numa igreja, qualquer um pode cantar na igreja, qualquer um pode ofertar, dizimar, ouvir a palavra. Eu digo mais, pode até exercer cargo, mas haja um selo de Deus aqui, o selo do Espírito Santo, no coração daqueles que são verdadeiramente do Senhor. Aqui, só esses que são verdadeiramente de Deus, esses que não se permitiram colocar a marca da besta. Por quê? Porque escolheram, pela fé optaram pelo nome de Deus, o Pai e do seu Filho, a marca divina, a marca da santificação, da propriedade especial, particular de Deus. Só esses podiam cantar esse cântico. Gente, vamos juntando tudo isso, vamos juntando a cada capítulo, a cada versículo, a cada revelação, a cada explicação desse velho pastor. Vamos juntando tudo isso e vendo de quanto nós somos herdeiros. Ok? Vamos em frente, em nome do Senhor Jesus. Versos 4 e 5. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus
e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do Senhor. Aí está. São virgens, seguem o Cordeiro. Vamos ver isto. Não significa que sejam virgens no sentido literal, em relação ao sexo. Gente, vamos guardar isso de princípio. Não significa isto, não é questão sexual. Esta é uma linguagem figurada. Essa expressão mostra que eles não se contaminaram com as prostituições espirituais do mundo. Não se fizeram amigos do mundo para se fazerem amigos de Deus. Assim, seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Foram fiéis ao Cordeiro, ao contrário da igreja apóstata, que se contaminou, adulterou com o anticristo e com o seu governo. Aí está, não é? Então nós estamos vendo que coisa bonita. Agora, diz que eles foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Pastor Onés, volta aqui. É por isso que eles podem cantar esse cântico. A marca é a marca do resgate, é a marca da cruz, do sangue que os terá comprado para Deus e para o Cordeiro. Eu vou usar uma expressão aqui muito respeitosa, mas interessante. Animais, veja bem, nas fazendas no interior são marcados com a marca do seu dono. Se somos ovelhas do Senhor, essa é a figura de linguagem bíblica para os filhos de Deus, recebemos a marca do nosso dono, do nosso proprietário, que na verdade, né, são dois e um, na verdade são três e um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas aqui fala do Pai e fala do Cordeiro. Nós temos a marca de Deus. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados, marcados para o dia da redenção. Ok? É coisa muito grande que nós temos no Senhor. Versos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. A proclamação, vamos entender bem isso aqui, a proclamação do evangelho eterno. É vinda a hora do juízo. Já vimos aqui, é uma mensagem de advertência. E é bênção, é uma boa nova, um evangelho, uma boa notícia para quem ouve. Gente, é vinda a hora do juízo, temam a Deus. É uma advertência. Aqui essa proclamação não é do evangelho de salvação em si, como nós pregamos hoje. Como conhecemos, anjos não evangelizam. Essa missão foi dada a homens. Ovelhas geram ovelhas. Essa proclamação é uma mensagem de advertência para o bem da própria humanidade. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Tá, tudo bem. Evangelho significa boas novas, boa notícia. Aqui o anjo traz uma advertência, anjos são mensageiros, mas essa é a realidade. Deus incumbiu homens de evangelizar homens. Essa é uma prerrogativa nossa, não é dos anjos. Mas anjos também são mensageiros que trazem mensagens de Deus e muitas vezes mensagens de advertência. Portanto, aí está. Por exemplo, o anjo, trouxe do Senhor, Gabriel trouxe uma notícia boa para José, para Maria, acerca do nascimento de Jesus. Foi uma boa notícia, um tipo de evangelho, uma notícia feliz, não é? Graças a Deus por isso. Vamos entendendo essa questão. Aqui está, os anjos não pregam o evangelho diretamente. Essa é uma tarefa dada aos homens. O que podemos entender aqui é que um anjo poderá trazer um decreto divino e o colocar, através do povo de Deus sobre o mundo, como uma dispensação divina sobre os fiéis, para que eles profetizem ao mundo, advertindo-o que se volte para Deus, como nós estamos fazendo agora, pois o juízo está prestes a vir. A essa altura, durante a grande tribulação,
O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo está tirado do mundo. Assim, a pregação se dará pela palavra dura, de séria advertência, e os que virão a Cristo o farão debaixo de sofrimento. Verso 8, vamos lá, verso 8 diz assim: e outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Gente, durante o governo do anticristo, a Bíblia usa a figura para o mundo e a sua sede, a sede do governo do anticristo, que nós vamos ver qual é. Ele usa a figura de Babilônia. Babilônia vem de Babel, que significa confusão. Babilônia. É a primeira referência agora. Primeira vez que surge esta palavra, e agora nós vamos ver esta palavra, esmiuçá-la e entendê-la melhor. Mas é a primeira vez que surge. Guarde bem isto, Babilônia. E a primeira anunciação de júbilo. Caiu, caiu Babilônia. Vamos ver, vamos lá. Caiu Babilônia, é o que destacamos. Aqui começa a ser pronunciado o juízo divino sobre Babilônia. Anteriormente vimos aqueles que não se prostituíram com o mundo. Agora vemos a primeira citação daquela que deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Logicamente, aos que aceitaram as suas contaminações. Contaminações essas que foram rejeitadas pelos fiéis do Senhor Jesus. Aí está. Caiu Babilônia. Aqui começa a ser pronunciado esse juízo divino sobre ela. E essas contaminações é tudo aquilo, o conjunto de tudo que esse homem do pecado chamado anticristo trouxe. E que essa multidão de gente, dos súditos espirituais de Babilônia, aceitaram. Aí está. Pois bem, vamos seguir. Agora, só que veja o seguinte, ainda não caiu aqui, nós ainda temos história para ver, mas já o Senhor adianta, através de João para nós, dizendo, ainda virão histórias. Isso aqui vai acontecer efetivamente mais lá na frente, Mas já Deus mostra, olha, caiu, no sentido de vai cair, mas já no passado como um fato consumado. Podem saber que vai acontecer. Versos 9 e 10. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e diante do Cordeiro. Aí está, o vinho da ira de Deus. Quem beber do primeiro vinho, o da prostituição de Babilônia, certamente beberá do segundo vinho, o da ira de Deus. Se o primeiro vinho traz prazer, embora falso, o segundo vinho traz tormento eterno. São as consequências do primeiro, não é? Quem escolhe a Jesus tem parte na sua glória. Com ele se assenta no trono. Quem escolhe a besta tem parte na sua condenação e receberá o galardão da besta. Isto é, será atormentado para sempre com o anticristo. Vamos começar pela grande realidade. Quem recebe a Cristo e tem uma aliança com ele, com o Pai através dele ou com ele mesmo, veja bem, quem tem uma aliança com o Senhor Jesus, no Senhor Jesus, recebe das bênçãos naturais do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Mas quem tem uma aliança, quem fizer uma aliança com esse homem, vai receber dos juízos desse homem. Outra coisa que eu tenho falado aqui no meu ministério, na igreja, as minhas ovelhas que estão vendo este curso, acompanhando, sabe? A Bíblia fala muito de cálice. Eu vou brevemente escrever um livro sobre cálice, também desejo falar na internet. A importância de cálice na Bíblia.
E aqui está falando disso. O cálice vai enchendo, 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 enchendo. A paciência de Deus vai esperando que o cálice encha. E para os de juízo, quando o cálice é de maldição, é de juízo para aqueles que aborreceram Deus, Deus vai deixando, ele vai enchendo, enchendo até o momento em que ele transborda, chega ao seu limite. E aí vem o juízo e a ira de Deus. Gente, outra coisa. Vamos parar com essa falsa imagem de um Deus bonzinho, de um Deus permissivo, de um Deus tolerante com tudo. De um Deus que parece que não vê nada, porque tanto amor, que ele procura não olhar para os pecados. Não é verdade. Se fosse assim, não precisaria Jesus, ele nos perdoaria sem cruz, mas ele deu o melhor, o maior que ele tinha, o seu próprio filho, a sua vida, o seu sangue. Foi o maior ato de justiça no mundo, não somente justiça que livra, mas justiça que castiga. A Bíblia diz que ele, Deus, o Pai, fez cair sobre ele o Filho a iniquidade de nós todos. A coisa é séria, Deus é sério, sempre foi e sempre será. Cuidado com essa história que está por aí, inclusive na internet, da graça de Deus. Perdoa tudo, vai tudo, ele tolera tudo. Não entre nessa, não entre nessa. Aí está, existe um cálice da ira de Deus. Bebe do cálice da prostituição e então vai beber do cálice da ira de Deus. Mas eu repito, isso aqui não é para nós. Em nome de Jesus, graças a Deus. Verso 11. E o fumo do seu tormento sobe, a fumaça, do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. E o fumo, ou a fumaça do seu tormento, sobe para sempre. Há um provérbio que diz, que o popular que diz, onde há fumaça há fogo. Então, onde há fumaça, no sentido espiritual, há tormento, há juízo. Vamos lá, os testemunhas de Jeová, veja bem, os testemunhas de Jeová afirmam que os ímpios serão destruídos, deixando de existir. Combatem o tormento eterno dos ímpios, ironizando do chamado inferno de fogo. Mas aí está, e não comporta dúvidas, é algo eterno. Assim como o gozo dos salvos é eterno, o tormento dos ímpios é também eterno, pois o homem é um ser eterno, o homem é um espírito. Gente, os testemunhos de Jeová, na verdade, eles dizem, ainda fazem assim uma pergunta com certa ironia. O inferno de fogo, eterno, um juízo eterno, para uns poucos pecados cometidos aqui, é o que eles dizem. Eles acham, essa é a verdade, eles acham que os pecados que a humanidade terá cometido aqui, os perdidos, são poucos pecados. São como que insignificantes para um tormento eterno. Eu fiz uma pausa. Isso é o mais completo absurdo. Uns poucos pecados cometidos aqui, para eles um inferno de fogo, ou para os que os praticaram, eles acham pouco? É pouco? Pois bem, o nosso assunto não é esse de modo extensivo. Vamos continuar, vamos em frente. Verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui está, destaquei, a paciência dos santos. Novamente, o Senhor consola os seus filhos, mostrando-lhes que Ele está no comando de tudo. Meus filhos, aguardem um pouco. Eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. A palavra diz, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Está no nosso famoso Salmo, 1, capítulo 5. Aí está. Por que paciência dos santos? Sejam pacientes. Saibam, filhinhos, que eu estou no comando de tudo. Eu estou vendo tudo e eu tenho resposta para tudo. Sejam pacientes. A Bíblia diz, sejam pacientes na tribulação.
Então vamos ser pacientes desde já, mas aqueles nossos irmãos que estiverem na grande tribulação, a eles será requerida, necessária essa paciência para esperar no Senhor, sabendo, o meu Deus está olhando, Ele está contemplando, o meu Deus é vivo. Amém? Graças a Deus. Verso 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Destaquei, bem-aventurados os que desde já morrem no Senhor. Aqui está uma declaração de uma bênção aos que já estão com o Senhor. Estão livres de todos os trabalhos, lutas, ansiedades, aflições. Já não estão no campo de batalha contra as hostes malignas. Estão descansando no Senhor, acompanhados das suas obras que gerarão galardões naquele dia. O dia do tribunal de honra do Senhor dos galardões. Ao contrário desses, os que estiverem na terra, mesmo que sejam filhos de Deus, serão provados tremendamente. Nós gostamos muito desse versículo, bem-aventurados desde já. Não diz simplesmente bem-aventurados que dormem no Senhor, mas desde já. Esse dormir não é o sono inconsciente, o sono da alma. É um descanso. Por quê? Nós podemos aplicar para nós nesse tempo. Eu lembro de minhas ovelhas queridas, também parentes meus que já partiram, já estão com o Senhor. Às vezes eu lembro do meu velho pai, um velho pastor, um apóstolo em comunidades, que abriu igreja em comunidades simples, muitas igrejas. Um homem de Deus tremendo que me deixou exemplos. E às vezes eu olho meu velho pai, ele estaria hoje, em 2025, ele estaria com 103 anos se vivesse. Mas papai faleceu em 1993. E às vezes eu penso no meu velho pai, ele não está mais aqui desde 93, bem-aventurado ele. Por quê? Ele tem uma bênção especial. Ele tem, essa é a verdade, e eu ainda não tenho, mas ele tem. Que ele não está vendo esse mundo como está, o pecado sendo divinizado, endeusado pelo homem, as prostituições que estão aí, a queda dos valores morais, as coisas que estão aí que eu nem posso falar, porque posso ser processado. Meu pai não viu essa geração. Meu pai não viu esse tipo de pecado, o princípio de dores que nós já estamos vivendo. Papai está descansando no Senhor, eu tomo meu velho pai como um exemplo, mas quantos filhos de Deus que já partiram? Então, desde já, bem-aventurados desde já, aqueles que já estão no Senhor, porque estão livres de todas essas coisas. E as suas obras os seguiram, e um dia no tribunal dos galardões receberão as suas recompensas. Nós mesmos que estamos aqui, veja bem, seremos arrebatados com Cristo, eu creio nisso, não estaremos na grande tribulação, mas a verdade é que nós já vemos o princípio de dores que está aí, e já sofremos, quem ama o Senhor, tem aliança com Ele, já sofre de ver as coisas que estão acontecendo neste tempo. Imagine, na grande tribulação. Aí vem mais uma palavra de consolo, uma palavra realística do Senhor. Bem-aventurados aqueles que já partiram, que já descansam em mim. Porque descansaram dos seus trabalhos e mais disto que virá nesse tempo terrível. E estão agora diante de mim, na minha presença. Não é? Então esse versículo, ele de fato é muito importante. Verso 14. E olhei, e eis uma nuvem branca. João, dizendo, olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, olha que coisa linda, gente, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Veja bem, sobre a cabeça uma coroa de ouro, mas na mão uma foice aguda. Então, nem tudo aqui é glória, a glória é dele, mas há um juízo a ser feito porque há uma foice na sua mão. Um juízo e uma bênção. Vamos ver. É o Senhor Jesus Cristo, sem dúvida, esse semelhante ao Filho do Homem, coroado de glória e com uma foice aguda na sua mão. Aí está o Senhor pronto para a colheita, mas o que nos parece aqui é que ocorre uma colheita seletiva.
algo relacionado ao joio e o trigo, não é tão falados na Bíblia, em que se colhe o trigo nos celeiros e se queima o joio, não é? Assim podemos dizer que essa foice é a foice do julgamento. Julgamento, não é? É como alguém que sai na colheita e sai cortando. Veja aquilo que se está colhendo e fazendo a separação dos grãos daquilo que serve e daquilo que não serve. Aquilo que não serve vai para o fogo, mas aquilo que serve é ajuntado nos celeiros. E Jesus falou na parábola do trigo e do joio, falou dessa seleção, não é? O que é trigo e o que é joio. Verso 15 e 16. Vamos lá? E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Ele disse: lança a tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. É a hora do Senhor vir em seu reino e ajuntar os seus escolhidos, como dissemos acima. Cegar é o mesmo que colher. Observe que o texto diz que já a hora de cegar, porque a seara da terra está madura. Haverá um tempo determinado, o tempo certo de o Senhor lançar a sua foice sobre a terra. Nós ainda vamos ver essa questão quando Jesus vier no seu reino. Quando ele vier para reinar sobre a terra, ele derrotará o anticristo, o falso profeta, mas ele vai estabelecer um juízo dos bodes e das ovelhas. É a hora da cega, é a hora da colheita. Ele ajuntará no celeiro os seus queridos que entrarão no reino com ele, na própria terra, que ele vai restaurar no milênio. Mas haverá os que fizeram pacto com a besta, com o número da besta, o seu código, como também vimos, o 666, nas suas mãos ou nas suas testas. Esses, a Bíblia diz que ele queimará a palha no fogo. Tudo isso serve de consolo para a igreja. A história vai continuar, a grande tribulação vai continuar na narrativa de João. Mas Deus está mostrando, olha, o juízo vem, o juízo vem, o juízo vem. Vocês, meus filhinhos, estão livres dele. Vocês são para a colheita de grãos que interessam. Vocês são trigo e não o joio. Vamos em frente? Versos 17 e 18. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da terra, da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Aí está, versos 17, perdão, li o 19 também. Versos 17 e 18. Eu separei: vindima os cachos da vinha da terra. Nos versos anteriores vimos o próprio Senhor Jesus cegando ou colhendo os seus. Aqui, porém, vemos não a expressão colheita ou cega, mas a expressão vindima. Logicamente, isto tem um significado que veremos no versículo seguinte. Assim como a seara está madura, pronta para a colheita, a vinha também está madura, pronta para a colheita. Pois bem, vamos ler os versos 19 e 20. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Vindimou-as e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. No dicionário da enciclopédia Mirador, a palavra vindima tem dois significados. Primeiro, colher, arrancar. Segundo, matar, destruir. Logo entendemos que vindimar também é uma forma de colher para jogar fora, de arrancar, como se arranca mato para queimar. Analisando esses dois acontecimentos, a ceifa e a vindima,
lembramos-nos da palavra do Senhor Jesus sobre o juízo dos bodes e das ovelhas. Falei ainda há pouco, em Mateus 25, onde o Senhor, na sua vinda para instalar o seu reino, limpará a terra da imundícia deixada pela grande tribulação e ao seu final, separando as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Reafirmamos ainda a ligação desse texto com a parábola do trigo e do joio, onde os dois cresceriam juntos e no tempo próprio seriam separados. Aí está. Após a vindima, as uvas serão levadas para o lagar para serem pisadas. Assim será com os seguidores do anticristo e do seu poder. Serão pisados no lagar da ira daquele que tem os pés como latão reluzente. Vocês sabem disso, Jesus falou de peixes que se lança a rede no mar, pega todo tipo de peixe. Quando chega na praia, separa os bons dos ruins. Aqueles que não servem, que não interessam, são lançados fora. Pois bem, isso também se dá em relação a frutas. Quem tem uma fazenda de frutas, por exemplo, e de frutos que colhe os frutos, não são todos os frutos que se manda para a venda no mercado, para o consumo, para os consumidores. Mas se separa quando realmente aquela fazenda tem frutos de qualidade, se tem um controle de qualidade. Aqueles que não prestam são lançados fora. Pois é isto, esta verdade que se dará aqui. Quando a grande tribulação chegar ao seu fim, que Deus disser, chega, basta. O Filho descerá, derrotará o anticristo e o falso profeta, e vai julgar, e vai pegar as uvas ruins. Agora veja, uva e uva. Uvas boas, excelentes, uvas ruins. Essas ruins serão lançadas no lagar. Lagar é um tanque em que se pisa as uvas para fazer vinho. Serão pisadas ali. Ok? Aí está. O lagar foi pisado fora da cidade. O lagar foi pisado fora da cidade. Entendendo que esse juízo, na sua parte condenatória, é destinado exclusivamente àqueles que aceitaram e receberam a marca da besta, essa expressão fora da cidade mostra que chegará algo absolutamente separado do povo de Deus. Observe algo tremendo. Porque os corpos, a Bíblia diz assim, veja bem, em Hebreus 13, 11 e 13. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Por que eu coloquei isto aqui? Tem alguma ligação? Em certo sentido tem. Nos sacrifícios, veja bem, no dia da expiação especialmente, o sumo sacerdote levava o animal, o cordeiro da expiação, fora das portas de Jerusalém, porque ele levaria, segundo a velha aliança, os pecados do povo sobre si, seriam postos sobre ele. Então ele se tornava maldito, e eles o levavam fora das portas para estar separado do povo, como a dizer, o pecado longe de nós, separado de nós. Jesus, sendo justo em si mesmo, verdadeiro, sem pecado, ele foi separado também, ele padeceu fora das portas, porque a Bíblia diz assim, maldito uma lei do Senhor, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez ali maldito, ainda que não tivesse pecado próprio. Então veja, um princípio que há é de separar do meio do que é santo o que é maldito. Mas aqui acontecerá de modo justo e efetivo sobre essa gente. Serão pisados fora da cidade, no sentido de que o juízo é para eles, não é para os remidos de Deus. A palavra diz mais. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se... Gente, isso é pesado, isso é duro. A que ponto Deus chegou? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito, maldito, todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3, 13. Os animais oferecidos pelos pecados do povo no dia da expiação, falei ainda há pouco, cujo sangue era levado ao santuário, eram imolados fora da cidade. Jesus, que levou sobre si a nossa maldição, fazendo-se maldito em nosso lugar, foi sacrificado fora da cidade.
das suas portas. Mas eu quero repetir, Jesus era o inocente em nosso lugar. Ele se fez maldito em nosso lugar. Tremendo, gente, tremendo. Mas esses que o Apocalipse fala, serão pisados no lagar, fora da cidade, porque são merecedores disso, ok? Tudo isso mostra que a lei mandava que o que recebesse a condenação, o salário do pecado do povo, padecesse fora da porta. Assim, o condenado era morto fora da cidade ou das portas. E aqui não é diferente. O lagar do juízo de Deus sobre essa gente condenada é pisado fora da cidade ou fora da porta. Só que eles próprios estarão levando a sua condenação, pois justamente não quiseram o cordeiro que se ofereceu em seu lugar, que padeceu fora da porta de Jerusalém, das portas. Eu desejo muito que você tenha entendido isto. Ok? Vamos continuando. Há tanto o que dizer aqui, mas temos de nos ater ao objetivo central do nosso estudo. Contudo, observe que o juízo vem com base na lei do Senhor, que muitos dizem que a lei acabou. Toda a palavra de Deus é lei. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a lei do Senhor, é a palavra de Deus, ok? Olha, por favor, vou parar aqui no mais vemos que o que condena o homem é. Eu não sou adventista, eu tenho um livro escrito sobre adventismo do sétimo dia, vou colocar algumas questões importantes, como a origem do adventismo ainda em um vídeo especial aqui. Não sou, o homem não é justificado pelas obras da lei. Mas agora, eu amo a lei do Senhor e eu posso abraçar o Salmo 1. Antes, diz do varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Então eu quero falar um pouquinho sobre a lei. Eu não guardo mais o sábado de ficar em casa, não andar mais que 800 e poucos metros, essas coisas mais, não comer carne assim, carne assada, olha, nada disso. Mas eu amo a lei do Senhor, porque para mim ela tem um sentido espiritual agora grande, porque agora o Espírito de Deus habita em mim e eu posso entender a lei em profundidade. Eu amo a lei do Senhor, ela não é mais bicho-papão para mim, ela não me condena mais, ela não pode mais me condenar, ela não pode mais. Agora eu entendo o seu sentido mais profundo. Um dia nós vamos falar sobre isso. Eu gostaria de deixar isso bem claro, ok? Mas vamos lá. Mas vemos que o que condena o homem é a lei. E Jesus veio para nos resgatar da maldição da lei, fazendo-se um maldito em nosso lugar. Por isso ele disse, eu não vim mudar a lei, mas cumprir a lei. Aí, a que isto se refere? Ele deu o cabal, o total, o mais pleno cumprimento da lei, recebendo a condenação que ela ditava aos seus transgressores. Olha, os que são minhas ovelhas já sabem, porque eu já lhes ensinei isso. Isso aqui, eu não vim mudar a lei. Eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. Esse cumprimento não é guardar sábado e essas comidas e essas coisas. Não é isso, esses mandamentos carnais que eram para aquela gente da velha dispensação, da velha aliança, em que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ainda não habitava nelas. Jesus, quando veio cumprir a lei, é algo tão profundo, não dá para falar aqui. Um dia você vai me ver falando como ele veio cumprir a lei. Onde eu não podia cumprir, ele cumpriu por mim. Então, em Jesus, eu cumpri a lei. Glória a Deus por isso, ok? Não dá para falar mais, dá vontade, mas não dá. Mas os que rejeitam aquele sacrifício único continuam debaixo do castigo da lei, isto é, do peso condenatório da palavra de Deus. Por isso, aquele velho hino, clássico hino, que já levou tanta gente, ajudou a levar tanta gente a Cristo, ele diz assim, aquele hino, ó concego, andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Diz depois assim, mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo, ou a espada, em outra versão, a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Aí está, no final do Apocalipse, e vamos chegar lá, quando o Senhor fala da cidade santa, ele diz,
e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27. Nós vamos chegar lá. Esse final vai ser glorioso. E diz mais: ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Apocalipse 22, 15. Assim como na Nova Jerusalém, em que ficam de fora os pecadores, também na Jerusalém do milênio, os ímpios serão lançados e pisados fora da cidade. A palavra de Deus é uma só. Aleluia. Vamos lá. Estamos lá na frente. Anticristo derrotado, lançado no lago de fogo e enxofre. O falso profeta com ele. A dupla maldita vai para o lago de fogo e enxofre. Agora Jesus vai restaurar a terra que está devastada, num estado caótico terrível. E ele estabelece o seu governo milenar, modelar, o governo de 1000 anos. Esses que tiveram a marca da besta, que escolheram a maldição, ficarão fora, de fora. É isso que a palavra está dizendo. Ok, minha gente? Então nós entendemos bem. Pelo espaço de 1.600 estádios, numa interpretação literal, são cerca de 296 quilômetros. Se for uma interpretação literal para entender quanto é essa distância, qual é essa distância. Mas, como dissemos no Apocalipse, números são ideias. Logo, entendemos que será algo tão terrível que a figura aqui usada é de sangue espalhado até muito longe. Aí está, graças a Deus. Pois bem, eu quero que você perceba isto. Deus fala dos juízos terríveis, juízos terríveis, juízos terríveis, juízos terríveis. Mas de vez em quando, ele faz uma pausa para dar uma palavra de consolo aos seus, para fazê-los entender: eu estarei com vocês. Como diz no Salmo 91, estarei com ele na angústia. Passarão angústia, passarão dores, mas haverá um limite para eles. Há juízos, assim mesmo, no tempo do anticristo, aquelas pragas terríveis, que virão sobre os que têm a marca da besta, mas aquelas não os tocarão. Aos remidos de Deus, aos que têm o nome do Pai e do Filho e do Cordeiro marcado em si. Aí está. Aí Deus, no capítulo 14, mostra isso de novo como uma palavra de consolo para trazer a eles, que a Bíblia chama ali de paciência dos santos. Na próxima aula nós vamos já ao capítulo 15. Nós estamos avançando. Está ficando na internet uma playlist completa sobre o curso do Apocalipse. Eu, pastor Onésio, me alegro muito de estar aqui fazendo isso com você. Eu vou ficando por aqui. Nós voltamos na nossa próxima aula com muita alegria no Senhor. Não desista, continue, porque quando a gente chegar ao final do capítulo 22 desse estudo, você saberá muito mais. É isso que eu espero. Isso é graças ao Espírito Santo que me levou a fazer esse curso. Eu não passo de um servo. De mim mesmo eu digo o que o Senhor disse. E quando vocês tiverem feito tudo, ainda assim vocês devem dizer: somos servos inúteis, porque só fizemos o que nos foi mandado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, ou a graça de Deus o Pai, no Senhor Jesus Cristo, sejam sobre a tua vida, povo da aliança, povo que tem a marca do Pai e do Cordeiro, do Pai e do Filho, em nome de Jesus. Amém?